Em Moscou, há uma verdadeira comoção. Na manhã de 25 de agosto, um avião de transporte militar da Força Aérea dos Estados Unidos, Boeing C-17, pousou no aeroporto Vnukovo, em Moscou. O site Flight Radar 24 informou sobre isso. O Kremlin já declarou que não possui informações sobre o avião militar americano que chegou a Vnukovo. E supostamente eles não estavam esperando nenhum visitante dos Estados Unidos, muito menos esperavam o pouso de um avião militar pesado. O que torna esse evento ainda mais sombrio é o fato de que alguns dias antes, cerca de 50 aviões diferentes da OTAN estavam circulando ao redor de Kaliningrado, praticando a interferência e destruição das defesas aéreas russas e dos lançadores de mísseis no enclave russo. Depois disso, toda essa armada aérea se deslocou para a Bielorrússia e em seguida para o Mar Negro. E hoje um avião militar dos Estados Unidos foi avistado em Moscou. Paralelamente, está sendo promovida a ideia de que as negociações de paz estariam sendo retomadas agora mesmo por Witkoff e Kushner. Os enviados de Trump planejavam uma visita a Moscou, mas por enquanto ela foi adiada. Por outro lado, ontem houve informações de que representantes do Vaticano deveriam entregar aos russos propostas de paz desenvolvidas pela Ucrânia, Europa e Estados Unidos. Mas a versão que parecia mais plausível surgiu ainda mais tarde. É que a Rússia poderia libertar mais um prisioneiro americano, e foi por isso que o avião militar chegou. Poucos americanos já fizeram isso antes. Da mesma forma, em 2025, eles enviaram um avião militar para buscar seu cidadão, que estava sendo mantido ilegalmente pelo regime do Kremlin. Ou talvez seja um erro intencional. Bem, erro entre aspas. Um erro de navegação da OTAN. Enfim, vamos analisar toda essa história. Por quê? Porque surgiram várias versões completamente diferentes, mas finalmente ficou conhecido quem realmente chegou a Moscou nesse avião militar. E quando vocês descobrirem quem foi, vão ficar muito surpresos. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto juntos. Mas antes de começarmos, peço que se inscrevam no canal, deixem um like no vídeo e depois escrevam seu comentário abaixo deste vídeo. Até logo, vamos lá. Os americanos vieram para as negociações. E vocês, já decidiram? Carros do Ministério Americano. E além disso, notícias de que um avião militar pousou em Vnukovo há 1h30. Então, na manhã de 25 de agosto, no aeroporto de Vnukovo, em Moscou, pousou um avião de transporte militar da Força Aérea dos Estados Unidos, o Boeing C-17A, Global Globemaster III. Segundo a mídia ocidental, este é o primeiro avião militar americano desse tipo a chegar a Moscou desde 2021, ou seja, ainda antes do período de guerra. Ninguém, nem o Pentágono, nem a Casa Branca, nem a Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, nem a Embaixada Russa em Washington, nem o Kremlin, absolutamente ninguém deu qualquer explicação sobre o que está acontecendo. Bem, o Kremlin se limitou a dizer que não há informações e que também não estão previstas reuniões com representantes da administração dos Estados Unidos nesta semana. Isso está acontecendo exatamente no momento em que, segundo a Reuters, as negociações sobre a Ucrânia parecem ter chegado a um impasse, mas as partes estão justamente discutindo como retomá-las. Por isso, vamos analisar todo esse quadro em detalhes, porque até mesmo sobre o próprio pouso há discussões e certas questões. Vamos começar com a cronologia completa do voo, que vamos reconstruir com base nos dados do Flight Radar. Já adianto aqui, tenham paciência, porque a história é muito interessante e só mais perto da segunda metade do episódio é que vamos chegar ao clímax. Mas eu também não gostaria de deixar passar nenhum detalhe. Então, em 19 de agosto, essa aeronave, esse mesmo avião militar que hoje pousou em Moscou, foi registrado em Charleston, Carolina do Sul. Depois, esse avião foi transferido para a base aérea, logo em seguida para Andrews, em Camp Springs, que fica em Maryland. E é exatamente lá que fica baseada a aeronave presidencial Air Force One.
E lá também são atendidos os voos dos membros do Gabinete de Ministros dos Estados Unidos, altos comandantes militares e enviados especiais do presidente. Ou seja, naquele momento já estava claro que aquele avião foi transferido para lá por um motivo específico. No dia 23 de agosto, no domingo, o avião pousou em Riga, capital da Letônia, e ficou lá em solo por 2 dias. E só em 25 de agosto, na terça-feira, por volta das 8 horas e 50 minutos, horário de Moscou, ele decolou de Riga. A rota passava pelo espaço aéreo da Letônia e da Lituânia antes da aeronave cruzar a fronteira russa. O pouso em Vnukovo foi registrado por volta das 10 horas e 4 minutos da manhã, novamente no horário de Moscou. A reação do Kremlin foi deliberadamente neutra. O porta-voz do presidente da Rússia, Dmitry Peskov, declarou em uma coletiva que o Kremlin não tem nenhuma informação sobre o avião que chegou e que o lado russo não planeja encontros com representantes da administração dos Estados Unidos nesta semana. Isso, aliás, aí está mais um sinal de alerta sobre se vale a pena acreditar em Dmitry Peskov. Bem, esse é um homem que mente o tempo todo. No episódio anterior, levantamos o tema da mobilização na Rússia, e hoje Peskov disse: o quê? Não, isso é tudo intriga dos ucranianos, não haverá nenhuma mobilização. Eu trouxe para vocês exatamente a mesma citação que Peskov pronunciou uma semana antes do anúncio da mobilização em setembro de 2022. Disse palavra por palavra: o quê? Nada está sendo planejado, isso é tudo intriga dos ucranianos. Uma semana depois, bam, mobilização parcial na Rússia. Hoje ele diz: o quê? Não haverá nenhuma mobilização? E agora Peskov diz: não temos nenhum encontro com os americanos planejado. Nós realmente não temos nenhuma informação sobre isso. Pense bem. Um avião militar dos Estados Unidos pousa em Moscou no aeroporto de Vnukovo. E o porta-voz do Kremlin diz: não temos nenhuma informação, realmente não sabemos de nada. Ao mesmo tempo, uma fonte do Serviço Europeu de Controle de Tráfego Aéreo informou que o avião de transporte pesado seguiu diretamente para a fronteira russa logo após decolar de Riga. Ou seja, a rota não parecia acidental ou desviada, ela era direta e direcionada para Moscou. O tipo de avião é incomum para uma missão diplomática, porque o C-17 Globemaster III é um avião de transporte estratégico pesado, projetado para deslocamento de tropas, veículos blindados e cargas de grande porte, capaz de transportar quase 80 toneladas e lançar tropas. Para o transporte de diplomatas, enviados especiais ou delegações oficiais, geralmente são usados aviões VIP muito menores, como, por exemplo, o Gulfstream C-37. O uso de um cargueiro estratégico pesado em vez de um avião VIP habitual, por si só, levanta questões sobre a natureza da carga ou da missão. E aqui vale registrar uma ressalva técnica honesta, mencionada por especialistas em aviação, que aponta o quanto tentaram realmente despistar. Inicialmente, surgiram dúvidas se o avião realmente entrou totalmente no espaço aéreo russo, já que parte dos dados de posição parecia atípica. A maioria dos rastreadores russos registrou o pouso em Vnukovo como um fato consumado. Mas mesmo assim, muitos especialistas acompanhando todo o voo diziam: olha, tem algo estranho aí. Talvez o avião estivesse emitindo sinais falsos para confundir sobre onde ele realmente estava. E depois disso, ficou claro que esse avião imediatamente atraía uma atenção muito especial, porque voos militares diretos dos Estados Unidos para a Rússia são extremamente raros desde a invasão russa na Ucrânia em 2022. Quando a UEUP, os Estados Unidos, o Reino Unido e mais de 30 países aliados fecharam seu espaço aéreo para aviões russos, e a Rússia respondeu da mesma forma para as companhias desses países. Mas ainda assim, vale lembrar que alguns aviões militares dos Estados Unidos pousaram na Rússia depois de 2022. Por exemplo, em fevereiro de 2025, uma aeronave da Força Aérea dos Estados Unidos já foi rastreada justamente em Vnukovo. Naquela ocasião, isso aconteceu durante uma troca de prisioneiros que trouxe Alexander Vinnik de volta à Rússia em troca da libertação do professor americano Mark Fogel. Já em agosto de 2025, uma aeronave governamental russa foi rastreada durante a aproximação para pouso em Anchorage, pouco antes das negociações entre Trump e Putin. Bem, e em fevereiro de 2026, um jato executivo Gulfstream voou na rota Washington-Moscou, o que gerou especulações semelhantes sobre o envolvimento do enviado especial Steve Witkoff.
E então Peskov, o porta-voz do Kremlin, dava exatamente a mesma resposta. Não há informações, nenhum encontro está planejado. Depois descobrimos que Steven Witkoff se encontrou com Vladimir Putin nesses dias. Ou seja, a fórmula da negação do Kremlin se repete de caso em caso quase literalmente. Bem, e esses voos semelhantes sistematicamente precediam sistematicamente trocas humanitárias ou avanços diplomáticos. E aqui, na verdade, parece que chegamos ao segundo ponto sobre o avanço diplomático. Porque surge a informação de um insider da CBS News de que o chefe da Agência Central de Inteligência, John Ratcliffe, chegou a Moscou. Foi exatamente o comboio do Ratcliffe que hoje foi visto por testemunhas em Moscou, e até o momento não há nenhuma outra informação sobre a visita do Ratcliffe. Teoricamente, Ratcliffe pode se encontrar com Sergei Naryshkin, seu homólogo do Serviço de Inteligência Externa. E destaco que da última vez que os chefes da CIA e do Serviço de Inteligência Externa da Rússia se encontraram foi em novembro de 2022. Naquela ocasião, William Burns se encontrou com Naryshkin em Ankara, e foi relatado que Burns alertou Naryshkin sobre a inadmissibilidade do uso de armas nucleares. Lembram disso quando Shoigu ligava para os líderes ocidentais e ameaçava todo mundo com uma bomba suja? E esse também foi o período em que os russos fugiam feito ratos das regiões de Kharkiv e Kherson. Então, naquela época, eles ainda esperavam de alguma forma parar essa retirada, e Shoigu ligava para os líderes e dizia: "Nós vamos usar uma bomba suja. Agora vai começar." E foi nessa época que Burns se encontrou com Naryshkin. No momento, não há informações sobre os objetivos da visita de Ratcliffe a Moscou, mas é bem provável que um pouco mais tarde saberemos. Os insiders certamente vão responder. Por isso, vamos acompanhar. Aqui, acrescento que não vale a pena se preocupar com o fato de que possa ser algum tipo de acordo, algum tipo de conspiração pelas costas da Ucrânia. Eu acho que não é o caso. Porque Ratcliffe é amigo da Ucrânia. E ele é o maior apoiador da Ucrânia na atual administração de Donald Trump. Eu diria até mais do que Marco Rubio. Ou seja, ele é um funcionário bastante pró-ucraniano, então com certeza ele não vai lá para entregar os interesses da Ucrânia. Embora... E aqui passamos para a segunda parte deste episódio. Agora, uma ligação direta com o que já discutimos no episódio anterior. Especialistas relacionam diretamente o voo misterioso atual com as reportagens da Reuters de que as negociações sobre a Ucrânia chegaram a um impasse nos últimos dias, e as partes agora discutem como retomá-las. Vamos relembrar o que já sabemos. O jornal The Times informou recentemente sobre uma nova proposta de Zelensky: cessar fogo, retirada mútua das tropas e criação de uma zona de amortecimento. E esse plano foi elaborado em conjunto com a equipe de Trump e os europeus. Estava planejado que justamente hoje, na terça-feira, esse plano seria entregue aos russos. Bem, diziam que seria entregue pessoalmente a Lavrov, através de um intermediário do Vaticano. Ao mesmo tempo, também descobrimos que a visita direta do enviado especial Witkoff e de Jared Kushner a Moscou foi adiada. E o chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, Kirill Budanov, ontem mesmo alertou que, cito, "as negociações gostam de silêncio." Portanto, segue-se uma sequência lógica. Já que a visita oficial, anunciada publicamente, de Witkoff e Kushner a Moscou está sendo adiada, e o Vaticano estava sendo considerado como um canal alternativo para a transmissão de propostas, o que poderia ser, digamos assim, uma tentativa de confundir o público em geral, enquanto nesse momento já estava sendo planejada a visita de Ratcliffe a Moscou. Então esse voo atual, não divulgado, inexplicável, de um pesado avião de transporte militar, a bordo do qual estava John Ratcliffe, pode muito bem ser parte justamente dessa tentativa de encontrar um canal de comunicação, contornando o caminho oficial que ficou paralisado. Ah, e último detalhe. Aquele mesmo contexto geopolítico em que se encaixa o próprio fato da parada do avião com o chefe da inteligência dos Estados Unidos da América em Moscou. E sobre o fato de que ele decolou justamente de Riga e só depois de lá voou para Moscou, a questão é que a Letônia já estava no centro das atenções literalmente uma semana antes, quando analisamos os grandes exercícios aéreos da OTAN ao redor de Kaliningrado. Com a participação de aviões AWACS, aviões de guerra eletrônica, e A-37B, Compass Call, são aviões de reconhecimento americanos supermodernos, os aviões de reconhecimento Artemis II, que também operaram sobre a região do Báltico, perto da Bielorrússia e do Mar Negro. E agora, o atual C-17. Este é, claro, um tipo de equipamento fundamentalmente diferente.
É um avião de transporte estratégico e não aeronave de reconhecimento e combate. E não há dados diretos sobre sua participação específica, exatamente nesse agrupamento. Como já rastreamos, ele decolou de lá especificamente dos Estados Unidos da América. Mas o próprio fato de Riga se tornar pela segunda vez em poucos dias um ponto de trânsito-chave no contexto da tensão entre a Rússia e a OTAN, primeiro como base para atividades de inteligência ao redor de Kaliningrado, e agora como parada intermediária antes da visita de John Radcliffe a Moscou, transforma, na essência, a capital da Letônia em uma espécie de centro logístico de toda a fase atual do confronto e, ao mesmo tempo, da possível diplomacia. Então há suspeitas de que muito em breve veremos algum avanço nas negociações. Ou posso admitir que os russos começaram novamente a ameaçar os europeus. Bem, na verdade, eles já estão ameaçando. Mas com algo maior. E agora estão tentando conter essa escalada por meio das negociações de Radcliffe com Naryshkin. Por isso, por enquanto, deixo isso em aberto. Sua opinião, suas conclusões. Escreva nos comentários deste episódio, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar um like. É isso por hoje, cuidem-se. Até mais, pessoal!